Na área de engenharia mecânica, os trabalhos utilizando máquinas e sistemas dinâmicos são extremamente importantes e recorrentes. Praticamente todos os tipos de motores possuem sistemas cujos elementos rolam ou deslizam entre si. Portanto, necessitam de algum tipo de lubrificação com o objetivo de se diminuir o atrito entre os componentes em movimento. Devido à sua larga utilização, podemos imaginar o volume de óleo necessário para atender toda a demanda de indústrias, veículos e equipamentos diversos. Mas o que acontece quando o óleo precisa ser trocado? Para onde vai o óleo que foi usado? O óleo usado, conhecido como OLUC, óleo lubrificante usado ou contaminado, é considerado um resíduo perigoso tóxico de código F130, segundo a NBR 10.004, norma brasileira que classifica resíduos sólidos. Os OLUCs são formados principalmente por hidrocarbonetos aromáticos, ácidos orgânicos, metais pesados e dioxinas, e podem ser extremamente danosos ao meio ambiente. Para se ter noção de alguns dados, a combustão de 1 litro de óleo libera na atmosfera 1 grama de metais pesados, sendo que a emissão máxima aceitável de metais é de 5 mg por metro cúbico. Seriam necessários 200 metros cúbicos de ar para dispersar toda essa quantidade sem que seja prejudicial. Para se ter noção de alguns dados, 1 litro de óleo pode contaminar 1 milhão de litros de água, o equivalente a 1000 caixas d'água, e levar até 300 anos para ser totalmente degradado. Ou então, contaminar 1000 metros quadrados de superfície aquosa, formando uma camada superficial tóxica que dificulta a passagem de luz e as trocas de oxigênio, prejudicando a fotossíntese aquática e levando plantas e animais à morte. DBO 5 de 2.000 a 4.000 mg por litro. Além dos perigos relacionados aos recursos hídricos, a contaminação proveniente de óleos pode inutilizar o solo, tanto para a agricultura como para construções, podendo inclusive atingir o lençol freático e os aquíferos. Isso sem contar os riscos de doenças respiratórias ou degenerativas causadas em trabalhadores expostos aos OLUCs. Este cenário é um pouco caótico. Será que existe alguma solução para o manejo dos OLUCs de maneira sustentável? Sim, existe um processo conhecido como re-refino, que após muitos estudos é considerado ideal, tanto em aspectos sociais como ambientais. O re-refino é tão interessante que é até economicamente favorável, uma vez que dispensa boa parte do uso de matéria-prima bruta, diminuindo os custos da cadeia produtiva e a extração de recursos não renováveis. Mostraremos alguns dados referentes a essa realidade de OLUCs no âmbito nacional no ano de 2015. Na extração do petróleo brasileiro, apenas cerca de 3% do produto bruto são destinados à produção de óleos básicos, enquanto 70% do material destinado ao re-refino retornam como óleo básico. A importação de óleos lubrificantes custa anualmente cerca de 77 milhões de dólares. O re-refino garante uma economia por diminuir a demanda de importação, na ordem de 300 milhões de dólares. Só em 2017, a produção de óleos lubrificantes acabados foi de 1,3 bilhões de litros, sendo que o volume correspondente ao re-refino é de aproximadamente 197 milhões de litros. Como vimos, é extremamente importante dar um destino adequado aos óleos lubrificantes usados, tanto que foi criada uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, voltada para o descarte correto desses óleos. A Resolução CONAMA número 9 de 1993 estabelece definições e torna obrigatório o recolhimento e destinação adequada de todo o OLUC. Essa resolução foi revogada e atualizada pela Resolução CONAMA número 362 de 2005, que dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de OLUC. Vamos abordar os principais pontos da Resolução 362, mas caso queira saber mais, ela está ao acesso de todos na internet. O primeiro artigo da Resolução 362 estabelece que todo óleo lubrificante, usado ou contaminado, deverá ser recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e proporcione a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, pelo processo de refino. A cadeia de geração dos OLUC segue a seguinte sequência: produtores, importadores, vendedores, geradores,
coletores e re-refinadores, sendo que todos possuem responsabilidade quanto ao manejo correto dos óleos. Segundo o 7º artigo, os produtores e importadores são obrigados a coletar todo o óleo disponível ou garantir o custeio de toda coleta de OLUC efetivamente realizada na proporção do óleo que colocarem no mercado, estabelecendo assim a coleta de um volume de OLUC que corresponde a pelo menos 30% em relação ao óleo lubrificante acabado. Já os revendedores têm como obrigação receber dos geradores os óleos usados. Os consumidores dos óleos lubrificante acabados são considerados os geradores de OLUC, sendo obrigados a recolher os óleos usados de forma segura, em lugar acessível à coleta e em recipientes adequados e resistentes a vazamentos, de modo a não contaminar o meio ambiente. Os coletores são responsáveis por firmar contrato de coleta e entregar todo o óleo usado ou contaminado que coletar ao re-refinador, produtor ou importador que estiver responsável pela disposição final. Os refinadores, por sua vez, se encarregam do manejo final para a transformação do OLUC, sendo obrigado a receber os óleos usados exclusivamente dos coletores. E agora, temos uma entrevista feita com um funcionário da Empilhatec, que explicará para nós como é feito o encaminhamento do óleo usado nas máquinas da empresa. Ô Rafael, você tem ideia de quantos litros de óleo são gastos mensalmente? Aqui a gente usa mais ou menos uma média de 800 litros de óleo mês. 800 litros de óleo. Isso variado, entre óleo 10 W30, óleo 68 e 20 W50. Existe algum tipo de fiscalização dentro da oficina desse óleo que é descartável? Sim, tem uma pessoa que é um técnico de segurança que presta serviço pra gente, que ele faz essa fiscalização dos controles de descarte, até mesmo porventura, se a gente for fiscalizado por um órgão público como polícia ou fiscal de meio ambiente, a gente tem que ter documentação em dia. Então a gente tem um laudo técnico de segurança que foi verificado, as etiquetas de verificação e posteriormente é anexado caso precise dessa documentação. Qual o encaminhamento desse óleo após o uso? Então o óleo é utilizado, é realizar a troca no cliente, o óleo retorna para a gente em vasilhame de descarte. Chega aqui, ele é armazenado no tambor de descarte, posteriormente em uma empresa credenciada, recolhe esse óleo de descarte e é descartado através da documentação que é emitida para nós. Caso ocorra uma fiscalização do meio ambiente, a gente tem essa comprovação que o óleo é descartado conforme as normas do meio ambiente.